Boa noite, navegantes. Mais uma vez, professor Ricardo Lima com vocês. Estonteante por ver vocês aqui comigo. E hoje muito feliz por poder falar sobre mídia. Aí vocês vão me perguntar, mídia? Por que você vai falar sobre mídia? Porque simplesmente mídia é o que nos rege hoje. Tudo que nós estamos vivendo hoje está interligado à mídia. Eu, como sou um quarentão, eu posso dizer que há 20 anos atrás era praticamente impossível a gente ter um aparelho como hoje, o aparelho celular que faz uma gravação, a internet banda larga e outros aparelhos afins. Eu lembro que há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu tinha um 486 e achava que era o máximo. É um computador, tá, gente? Para quem não sabe o que é um 486, tá? Hoje vocês estão acostumados com iPhone, iPad, iTouch, não sei o que, tudo, que o parta também. Tudo que na realidade eu não tenho, não faço questão de ter, mas acho que é compensatório existir. A mídia hoje é feita na realidade pela internet. Há 20 anos atrás, a mídia era feita pela TV. Há 20 anos atrás, era impossível você saber de acontecimentos de uma hora para outra, como vocês têm hoje, como nós temos hoje. Eu lembro do 11 de setembro de 2001, há 17 anos atrás. Estava eu tomando um café na faculdade com um amigo. Eu estava saindo de uma aula de América 1, me preparando para uma aula de América 2. Esse amigo se chama Luiz Antônio Simões. Eu digo para ele que ele parece com o Ramírez de Highlander, o personagem de Sean Connery. Como vocês são mais novos do que eu, perguntem aos seus pais muitas das vezes quem foi Sean Connery, ou melhor, quem é Sean Connery e quem foi Highlander. Christopher Lambert, o ator que interpretava Connor MacLeod. Estávamos nós tomando aquele café delicioso, quando eu observo que no Bom Dia Brasil, o repórter fala que um avião de porte havia atingido uma das torres gêmeas. Eu olhei automaticamente pro Luiz e falei, Luiz, como é que um avião de grande porte atinge o World Trade Center no meio de Manhattan? Ele falou, é estranho. E nisso que ele falou estranho, eu estava olhando para a TV. Eu vi a segunda aeronave bater no prédio. Naquele instante, eu vi a história acontecer. Naquele instante, eu vi a história do século XXI literalmente mudar. 2 aeronaves ao vivo batendo no World Trade Center. Isso só foi possível graças aos satélites. Mas hoje, nós ficamos sabendo das informações muito mais rápido. Se acontece um terremoto no México, nós ficamos sabendo automaticamente pelos canais de internet que nos trazem as informações. Por isso a mídia é importante. Mas a mídia também pode criar monstros. Eu ontem estava vendo um vídeo do professor Karnal e achei muito interessante uma colocação dele, que ele disse o seguinte: se Hitler estivesse vivo hoje, se a Alemanha nazista existisse hoje, ele dominaria o mundo muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Por quê? Tudo que a Gestapo demorava uma semana, 2 semanas, 1 mês para interrogar alguém, hoje nós fazemos isso de graça, corriqueiramente e automaticamente pela mídia.
Vou dar um exemplo. Estou com dúvidas, preciso saber quem foi Steve Jobs. Praticamente impossível essa geração de hoje não saber quem foi Steve Jobs. Mas, vamos dizer que alguém tenha essa dúvida. Eu entro no Google. Na minha época, existia o pai dos burros. O dicionário. O Aurélio Buarque de Holanda. E a gente ficava naquela pretensão de procurar um dicionário melhor do que o outro. E hoje, o Google, ele faz tudo isso pra gente. Você chega lá e pergunta pro Google, Steve Jobs, ele vai te dar tudo sobre o homem que revolucionou a tecnologia. Ele vai dizer tudo o que você precisa saber sobre a tecnologia do iPhone, do iPad, do sistema Macintosh. Isso é quase um palavrão na minha geração. A minha geração começou com o Windows 3. Eu tenho mais de 40. Eu comecei a usar computador com Windows 3. Depois eu usei o 3.11. Muito tempo depois eu usei o Windows 95. E olha que foi uma revolução ter o mouse e ter a lixeirinha na tela. Era o máximo. A gente achava aquilo o máximo em 95. Hoje, a gente fala com o computador, e quem é da minha geração vai lembrar dos computadores de Jornada nas Estrelas e dos computadores de Star Wars, dos robôs que ficam na parte de trás dos caças dos X-Wings, e os pilotos falam em uma língua que supostamente é o inglês, porque o filme é americano, mas eles falam numa língua e eles entendem exatamente o que o Android está falando. Ele fala e o cara entende exatamente, porque ele tem um tradutor universal implantado aqui, uma coisinha básica, tá? Isso já está quase sendo feito. A gente já tem isso com o Google Translator. A mídia hoje, ela nos entope de informações de tal forma, mas de tal forma, que nós estamos voltando a um tempo em que nós vivíamos dentro de uma caverna. E aí está o ponto que eu queria chegar. O mito das cavernas. Platão. Platão escreveu um mito que dizia o seguinte, que prisioneiros estavam dentro de uma caverna, presos pelos pés e pelas gargantas. Eles não tinham acesso à luz solar. Dentro dessa caverna, ergueram à frente da caverna, à frente da boca da caverna, ergueram um muro e colocaram na parte de trás desse muro, para que o homem não visse o fogo, uma pira que era acesa o tempo inteiro. Todas as noites, os homens iam lá fora e mostravam imagens distorcidas que para o prisioneiro dentro da caverna eram monstros. E o homem tinha medo daqueles monstros. E nós estamos voltando a essa época, porque a mídia está nos enclausurando dentro do nosso próprio universo, dentro da nossa própria caverna. E aí, um belo dia, um homem conseguiu fugir de dentro da caverna. Ele saiu da caverna e ele encontrou uma coisa que seria para ele inexplicável. Um clarão que vinha do céu, que tapou os seus olhos e o cegou exatamente naquele instante. Ele havia descoberto a luz do sol. Quando o sol diminuiu e ele se acostumou com a presença do sol,
os seus olhos acostumaram com a irritabilidade que o sol pode causar nos olhos, ele conseguiu observar, olhando para baixo, que tudo que tinha ali embaixo eram símbolos, que aqueles monstros terríveis que ele via eram sombras oriundas do fogo. E hoje, nós passamos muito tempo atrás do celular, com a tela do celular à nossa frente, vendo os monstros serem criados à nossa frente, sem conseguir entender que eles são monstros que nós mesmos estamos criando. Hoje, nós podemos nos esconder e falar de uma pessoa em qualquer lugar do mundo sem a preocupação. Na minha época, não existia o bullying. Na minha época, você tinha que sofrer com o apelido. Você sofria com o apelido, não adiantava você tentar sair do apelido. Que quanto mais você brigasse com aquele apelido, mais marcava a sua determinação. Pô, gente, e eram cada apelidos que a gente tinha antigamente, que meu Deus do céu. Mas não existiu o bullying. Mas hoje existe uma coisa muito pior. Gente falando coisas terríveis pela internet, agindo de forma incoerente pela internet, xingando pessoas pela internet, se escondendo atrás de um telefone ou de uma câmera e colocando um IP falso, chegando para um nordestino e chamando ele de baiano nojento, pernambucano sujo, ou chegando para uma pessoa negra e dizendo para ele macaco. Isso é racismo, isso é preconceito. Quando Hitler disse que o Reich duraria 1000 anos, eu, professor Ricardo, quando aluno do ensino médio, não acreditava que ele duraria 1000 anos. Hoje eu acredito. Porque o que ele pregava é pregado hoje abertamente na internet. Eu cheguei a ver um post essa semana que me deixou revoltado. Uma pessoa pública pega uma criança no colo, uma idade tenra, de 3 anos de idade, e faz um movimento com ela, ensina ela a fazer uma arma. Gente, eu sou da época que a minha mãe não me dava arma de brinquedo. Eu sou da época que eu brincava de caminhão, bolinha de gude. Tudo que vocês podem imaginar, jogar peão. A única coisa que eu não fiz na minha vida foi soltar pipa, porque eu tinha medo de cortar o dedo. Cortava o dedo com folha de papel, imagina com linha, tá? Então não dá, né? Aí joguei bola, ralei joelho, andei de bicicleta. Aí também carrinho de rolimã, nunca tive coragem, entendeu? Porque eu tinha medo de cair e me esfacelar todo. Porque eu tinha umas tias carniceiras, sabe? Que chegavam e na hora de passar o curativo, vinha uma com álcool e a outra com mertiolate. Hoje o mertiolate não arde, na minha época ardia. E era o seguinte, era melhor o álcool do que o mertiolate, tá? Porque o mertiolate, quanto mais você soprava, mais ardia aquela praga. Mas, gente, hoje nós estamos criando os nossos próprios monstros. Nós estamos criando os nossos monstros, estamos vendo esses monstros serem criados e não estamos fazendo nada para mudar e sair das nossas cavernas. A nossa vida não é a internet. A nossa vida é do lado de fora. A internet, ela veio para nos auxiliar. Ela é um apoio à nossa vida. Ela não é a nossa vida. Então, senhores, senhoras, não se prendam dentro das cavernas. Saiam das cavernas com a cabeça pronta
para enxergar um mundo novo. Um novo mundo que podemos fazer e transformá-lo num mundo maravilhoso. Só basta que vocês e eu queiramos sair e mudar o nosso próprio mundo. Um forte abraço, obrigado pela atenção de todos. Fui.